pestalose dupla ou tripla, né? Então, primeiro tem a parte 1, parte 2, parte 3. Mas, mesmo dividindo em duas partes, ainda é pouco para nós aprendermos e vermos o que ocorreu no movimento espírita. Abril é um mês muito importante para dois momentos, né? O primeiro momento foi, talvez vocês já tenham visto em seus estudos, os fenômenos de Hydesville, em 1848. Nós vamos ver com mais detalhes. Iniciado oficialmente, porque foi antes, como nós vamos ver, no dia 31 de março, à noite, e se estendeu a noite toda até 1º de abril. E na próxima quarta-feira, dia 18, a publicação do Livro dos Espíritos vai estar comemorando 155 anos. Então, obviamente, nesse dia, no dia de hoje, por exemplo, no dia 12, Kardec estava até que ansioso, esperando chegar o dia 18 para o lançamento da doutrina, que é o marco onde nasce oficialmente o Espiritismo. No livro, o Arthur Conan Doyle, aquele do Sherlock Holmes, ele era espiritualista, e ele escreveu um livro contando a história completa do espiritualismo, desculpe. E ele menciona que, para falar do espiritualismo, que como tem-se o dia 31 de março de 1848, com os fenômenos das pancadas de Hydesville, como o início do movimento, ele vai um pouco além, ele disse, nós deveríamos até considerar Emanuel Swedenborg. Mas eu não sei se vocês gostam de história, mas eu gosto de história. Então, quando se tem alguma coisa, eu quero saber o que aconteceu antes. Então, é interessante dar o dia 31 de março, de 1848, como início, porque tiveram fenômenos fantásticos, que foram os fenômenos que iniciaram, onde os espíritos começaram a entrar em polvorosa em vários lugares do mundo. Mas antes disso já tinha muito mais movimento. Então, o que eu fiz? Eu tracei a história. Eu voltei para o tempo. Né? Não emancipado. Né? As últimas vezes que eu tenho aqui, nós estamos saindo do corpo sempre. Né? Quando dorme, quando quase morre, quando morre e tal. Mas agora nós vamos voltar no tempo. E nós, a doutrina espírita, nós temos ensinamentos maravilhosos na nossa doutrina. Né? E um desses ensinamentos é esse aqui. Eu coloquei o título Preparando o Caminho. Nós temos na pergunta 540, parte da explicação dos espíritos, eles dizem que é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza. Desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia que o nosso acanhado espírito não pode ainda aprender em seu conjunto. Então, nós conhecemos a história de Allan Kardec um pouco, né? Onde ele nasceu, de sua vida como druida, e vimos também como ele recebeu, como os fenômenos chegaram à França e como que Allan Kardec foi guiado. Nós vamos ver os detalhes. É coisa linda, é fantástico, é coisa de outro mundo. Então, o que eu fiz? Eu tracei a volta e eu vou explicar para vocês que o que eu fiz encadeia até Hydesville, de Hydesville volta para a Inglaterra, vai para a França, adivinha onde? No quintal de Allan Kardec, em Lyon. Então nós vamos começar com os lugares. Né? É importante ter por que aconteceu onde aconteceu. Então, por exemplo, aqui temos Lyon em algum lugar. Aqui nasceu Kardec, né? Então nós sabemos que ele nasceu aqui, depois ele foi para a Suíça, onde ele foi ensinar foi estudar com Pestalozzi, depois ele voltou para a França,
para lecionar também, escrever, etc., até ele chegar no Espiritismo. Então, esse é o quintal. Aqui, antes, toda essa parte aqui, essa parte, uma parte aqui também da Espanha, parte da Bélgica, Alemanha, Suíça, o norte da Itália, era a Gália, dos gauleses, né? Dos celtas. E a Gália, os gauleses, os celtas, eles tinham uma classe sacerdotal. Eles faziam a parte religiosa e também a parte de instrução. Eles eram, os druidas, no caso, eles eram os sacerdotes. E Allan Kardec, como nós sabemos, ele foi um desses sacerdotes, um desses mestres respeitado. Então, eles tinham a função religiosa e também a função de educar, sobretudo, os filhos dos poderosos, né? Dos monarcas, da aristocracia, etc. E eles eram uma classe que tinha quase que tanto poder como o rei. Ele podia até dar bronca no rei sem ser reprimido. Ele tinha essa força, esse poder. Então, nós vemos aqui que, possivelmente, até Kardec, nessa sua reencarnação, ele não estava muito longe de onde ele reencarnou depois. A gente vê, por exemplo, nos estudos de reencarnação, quem sabe um dia a gente fala aqui, crianças que lembravam das suas vidas passadas, quando eles se reencarnam, poucos reencarnam muito distante de onde ele viveu anteriormente. Ele volta mais ou menos, ele fica mais ou menos por aí, né? Vai para baixo e para cima. Sai mundo físico, mundo espiritual, mas não sai muito de longe. Então, nós temos aqui a Gália, antes de Kardec. Depois, aqui em Languedoc, nessa região aqui, viveu os cátaros. No século entre 10 e 13. Os cátaros, eles eram cristãos, mas eles praticavam um cristianismo mais puro. Eles não gostavam desse negócio de igreja, de padre, de bispo, de nada. Inclusive, eles acreditavam na reencarnação. Então, eles não gostavam de hierarquia. Como espíritas, nós não temos hierarquia. Né? E eles eram pessoas muito preocupadas com o seu desenvolvimento moral, com sua moralidade, com sua instrução, tudo isso, todas essas coisinhas que a gente aprende no Espiritismo. E eles foram perseguidos pela Inquisição e mais ou menos no século XIII já não tinha mais ninguém. Nós também sabemos, por exemplo, que a Igreja Católica ela fez muitas coisas que desviaram do caminho dos ensinamentos de Jesus. E isso levou, por exemplo, um dos primeiros protestantes, ou a protestar, o Martim Lutero, né? 1517, quando ele publicou as suas 95 teses, principalmente não só contra a práticas da igreja, algumas delas, e sobretudo, a que mais o incomodava, era a venda de indulgência. Né? Você é pecador, ou sua família pecou, o pai pecou e morreu, está no purgatório, compra a indulgência, e aí você está livre de pecados. E isso aí era para ajudar a construir a Basílica de São Pedro. Então, ele era contra isso aí. E ele deu início ao movimento reformador, né? A reforma da igreja. Só que tinha outro, e ele era padre, ele não queria sair da igreja católica, ele queria que a igreja católica se reformasse e seguisse os ensinamentos de Cristo. E Calvin, depois tinha Calvin também, mais ou menos contemporâneo, mais jovem um pouco que Martim Lutero, ele achou, ele também era padre, também era da igreja, envolvido com, não me recordo se era padre, mas envolvido com a igreja católica, era católico, mas ele achou que até as reformas do Martim Lutero não eram suficientes. Então, ele também começou uma prática mais de ensinar a religião, a cristandade, mais direto, um relacionamento mais direto com o Cristo e com os ensinamentos do Cristo. Né? E o Calvin era francês, e ele foi expulso da França, depois ele foi para a Suíça, foi expulso da Suíça, aí ele voltou para a França, no fim ele acabou voltando para a França. Então, muitos franceses se mudaram, eles eram católicos, mas eles seguiram o protestantismo de Calvin, se tornaram calvinistas e também
chamado de Huguenots, ou Huguenots, não sei se vocês já ouviram falar, era um termo, mas eles eram protestantes calvinistas. E tinha bastante na França. Só que tinha ainda, né, teve uma maior guerra na Alemanha, teve guerra do católico contra protestante, e na França também. E eles estavam espalhados. E aqui, nos Cevennes, é um vale, montanhas, né? Montanhas muito bonitas, e mais ou menos aqui no quintal de Kardec. E como tinha por todos os lugares, aqui também tinha um grupo. E esse grupo, ele ficou sendo chamado de camisardes. Eles eram lavradores, eram pessoas assim sem muita instrução, falavam o seu idioma, o patois, que era um dialeto francês, e até meio que mesclado, camisarde veio até de camisa, o idioma que eles falavam, eles assimilam um pouquinho com o catalã. O catalão é uma mescla de português, espanhol, francês e mais algumas coisas lá. Então, camisarde de camisa. Eles utilizavam um tipo de camisa bem assim rústica, e aí eles deram o nome dele de camisarde. Aqui, junto a eles, mais ou menos no 1600, final de 1670, 1674, alguma coisa assim, algumas peculiaridades começaram. Eles começaram durante as suas orações, essas coisas, a tremblar, a sacudir. Então, no Kardec fala dos convulsionários. Então, eles começaram, o que eles diziam, receber o Espírito Santo e falar em línguas. Geralmente, eram crianças que recebiam de 12, 13, 14 anos. E eles de repente, eles sofriam como se fosse um ataque epiléptico, porque alguns caíam no chão, começavam a tremer, ter convulsões. E nessas convulsões eles falavam línguas, e nós vimos, Kardec fala do sonambulismo, até mesmo no capítulo 8, da Emancipação da Alma, que nós conversamos aqui, e algumas crianças, 12, 13, 14 anos, dormia, né? Mas começava a falar, sonambulisticamente, e a pregar, pregava o Evangelho, pregava Cristo, falava muito do arrependimento, dessas coisas todas. Aí tinha também, nessas ocasiões, curas. Tinha alguém doente, eles exerciam curas. E tinham uns fenômenos interessantes de movimentos, essas coisas. Então, a gente vê aqui, aí no quintal de Kardec, já esses primeiros indícios da vinda dos espíritos para preparar o caminho e chegar até o espiritismo, como nós vamos ver daqui a pouco. Eles foram perseguidos em 1706, por aí, os últimos, que tinham quase os últimos, depois eles voltaram. Eles saíram e foram para outros lugares, para a Alemanha, onde eles poderiam praticar a sua religião com mais liberdade, porque a Alemanha já estava, já o luteranismo já tinha tomado conta, e também a Inglaterra já era muito mais liberal, então muitos fugiram. Agora, daqui a pouco nós vamos falar, daqui a pouco a gente vai lá onde eles foram, na Inglaterra. Agora nós vamos falar um outro importante, Mesmer. Mesmer, vocês já ouviram falar de Mesmer? Mesmerismo e tal. Ele era austríaco, médico. Aí ele começou a magnetizar pessoas, começou a curar pessoas magnetizando, imposição de mão mesmo, né? Então aí ele era da Áustria, e ele era uma pessoa que tinha uma posição na sociedade, então ele tinha acesso à classe alta e tudo, e também quando ele começou a fazer essas curas, ficou ainda mais conhecido. Aí ele foi fazer uma menina que
ficou cega quando ela tinha 4 anos e ele começou a tratá-la com magnetismo e a sua visão começou a melhorar. Só que depois, por alguma razão, ele parou de fazer o tratamento na menina, a visão piorou, ele foi perseguido e ameaçado, aí ele foi para a França, ele foi para Paris. Ele foi para Paris não só para praticar o magnetismo, mas também para levar o magnetismo junto à sociedade médica da França, para mostrar que o magnetismo funcionava, curava doenças, e ele queria que eles aceitassem o magnetismo como uma terapia alternativa que curava doenças. Então ele foi acusado de charlatanismo, essas coisas todas. Lá ele conheceu Benjamin Franklin. Benjamin Franklin é uma outra pessoa que teve um papel crucial, não só na formação da sociedade americana, da Constituição americana, da Declaração de Independência, de movimentos sociais, mas depois nós vamos ver um trabalho dele no espiritualismo e depois no espiritismo. Então, aí eles se encontram. Tem coisa interessante. Na época, Benjamin Franklin foi o primeiro embaixador dos Estados Unidos, porque foi depois da Guerra da Independência, na França, e ele inventou muitas coisas. Né? Para-raio, por exemplo, foi graças ao Benjamin Franklin que o raio, se está numa casa, tem um para-raio, é graças a ele que não cai na nossa cabeça. Fez outras coisas. E ele gostava de tocar uma harmônica. Ele estava fazendo uma harmônica de cristal. Harmônica de cristal é um aparelhinho que ele faz, e a ideia é mais ou menos, já viu o pessoal tocar música nos copos? Assim, então ele fez um instrumento, ou estava aperfeiçoando. E ele descobriu que o Mesmer tocava esse instrumento, e ele tocava nos finais das sessões de magnetização, o Mesmer tocava essa harmônica de cristal. Então isso aí os aproximou. Mesmer inclusive ele foi para Lyon. Agora, veja como as coisas se encadeiam. Aí, muitas pessoas que conheceram o Mesmer e que participaram das suas sessões, e alguns para ser curado, outros para conhecer a técnica e para aprender, e eles aprenderam a técnica e viram que qualquer um pode ser magnetizador. Se bem que existem pessoas que têm mais, talvez alguma coisa mais forte, que ele tem maior influência nesse caso. Mas a gente vai ver também, e que é super interessante, Mesmer, nesses que parece, muita gente chamava de charlatão, e muita gente que aderiu ao movimento e passou a fazer esse tratamento, não eram pessoas comuns, não. Eram doutores, eram advogados, eram príncipes, era gente de reputação, gente que não era assim bobo, né, para aceitar. Um deles, por exemplo, foi esse Marquês de Puységur. Era um latifundiário, uma pessoa que também participava, ele era um soldado, eles tinham muitos papéis na sociedade. Então o Marquês foi fazer, ele tinha uma fazenda e ele curava os empregados dele, todo mundo que ele via que estava, e ele uma pessoa muito bondosa, e ele sempre que tinham problemas iam procurá-lo e ele ia curar. E ele foi curar ele tinha um rapaz que trabalhava para ele, o Victor, e ele estava com um problema respiratório. Aí ele foi fazer o magnetismo dele. Era imposição de mão, mas também era passe. Mesmer, por exemplo, nos seus tratamentos, ele já dava passe. Então, o passe magnético que a gente conhece aqui, ele começou com o Mesmer. Claro que a gente fala, Jesus fazia imposição de mão, né? Posição, ou às vezes nem precisava, né? Olhar, falar, e já era o seu passe. Mas o passe, onde tem movimentos, tal, começa com Mesmer. Aí, Puységur vai colocar essa pessoa, vai curar o Victor, e o Victor acaba entrando em transe. E é o primeiro na história. Então, o Puységur, ele é
o inventor, sem querer, ou não, ele não inventou, aconteceu na mão dele, do transe hipnótico. Porque depois desse aí, houve uma sequência que ele acabou sendo o transe hipnótico. Então, ele é considerado o pai do hipnotismo. Algo interessante que aconteceu com o Victor. O Victor, então, ele meio que saiu de si, né? Mas, aí ele falou, qual o seu problema? Isso era algo interessante. O Victor, ele mesmo, falava para o Porto Seguro qual o problema dele, qual o órgão que estava atingido e o que deveria fazer para tratar. Só que ele não lembrava, então o Porto Seguro anotava. E aí fazia o tratamento e ele se curava. Aí o que ele fez? Ele começou, tinha pessoa doente, ele levou o Victor junto. Aí ele hipnotizava o Victor e falava para ele qual o problema dela. Então ele conseguia ver o que ela tinha. Então isso aí depois veio para a América, foi para outros países e tal. Então isso aqui, por que eu estou falando isso? Porque isso aqui vai ter um papel muito importante no desenvolvimento de médiums quando a gente chegar em Hydesville. Bom, tudo entendido até aqui, né? É como se fosse uma aula, vocês se lembrarem daquele tempo chato. Não acaba nunca, né? A aula não acaba nunca. Bom, Camisards, Quakers e Shakers. Então, a guerra religiosa, ela teve 1702, 1706. Se vocês ouviram falar do massacre de São Bartolomeu, por exemplo, foi nessa época, e os huguenotes, esses calvinistas, eles foram um dos que era católico. O católico tinha um exército, tinha soldado. O protestante também tinha soldado. Então era assim, era religião contra religião, né? E aí, derrotado, eles foram então para a Europa. Para outros países da Europa, né? França e Europa também. E os Camisards, eles foram para vários países e eles também davam suas sessões e tinham podia em qualquer lugar nesses países aí na época, subir em algum lugar e fazer o seu sermão, o seu discurso, né? E em alguns países eles não foram levados a sério mas eles que acabaram se integrando a outra religião, ao calvinismo, né? Sem ter os episódios de Tremblar, né? Alguns foram para a Inglaterra. E esses são os cruciais para o nosso estudo. Aqui nós vamos ver como que isso aí vai encandear e chegar até onde nós vamos chegar. Então, em 1703, 3 profetas, eles eram chamados de os profetas franceses porque eles profetizavam. E alguns falavam que ia ocorrer essas coisas e acabava acontecendo. Teve charlatanismo, obviamente, também. Mas aqui nós vamos, esses 3, Elim, Marion, Durand e o Jean Cavalier. E esse aqui vai ser um dos principais. Aí eles vão para a Inglaterra, para Londres, e eles começam a fazer as suas demonstrações. Então aí também tem na Inglaterra aqueles que fazem parte do trabalho que vai trazer o espiritualismo, depois o espiritismo, onde eles vão se encontrar e se encadear para fazer esse trabalho. Então a gente já tem aqui, e aí na Inglaterra, desde 1647, tinha um grupo que ficou chamado de Quakers, que eram também, foi um rapaz, coincidentemente, o sobrenome dele era Fox, e o primeiro nome é George, e depois nós vamos ver o papel dos Quakers na Fox, tudo encadeado. Tudo encadeado. Fantástico. De arrepiar. De arrepiar. Aí esse menino, George Fox, ele era jovem, ele era anglicano. Aí ele ia na igreja com os pais e via aqueles negócios lá, né? O padre, todo aquele, ele insatisfeito. Falou, mas como? Eu não preciso disso para chegar a Jesus. Aí ele foi de religião em religião. E ele queria, e ele começa a pregar e fala, mas nós precisamos disso. Não foi isso que Jesus ensinou. Jesus ensinou a gente a simplicidade, humildade, caridade, e não é isso que nós estamos aprendendo. Então ele começou a ter um grupo. Aí, o que aconteceu? Quando ele começava a pregar,
ele era tomado do Espírito. E ele começava a sacudir, né? Earthquake, né? Quake, tremor de terra. Aí era o quake dele, ele tremblava, né? Não era assim tão drástico, porque os convulsionários, eles começavam a ter a convulsão, mas era de cair no chão, era de dar rodopio, eles faziam coisas interessantes que nós vamos ver mais tarde também, outros que fizeram. E os Quakers, veja aqui o que interessante, eles não colocaram o nome de igreja, eles não acreditavam em igreja. Você pode pregar, o Jesus falou, onde tiver 2 ou mais em meu nome, aí está a sua igreja. Então eles colocam sociedade religiosa dos amigos. E é mais ou menos igual ao espiritismo, não tem padre, não tem bispo, não tem ninguém. É um grupo de pessoas que se reúnem para esse propósito. E a reunião deles era mais ou menos assim, muitas reuniões em casa, né, em pequenos grupos, e eles aí sentavam e começavam a orar. E de repente um era tomado pelo Espírito Santo e começava a pregar ou falar tal. Eles ficavam esperando. Chegou uma época que os Quakes já não quakeavam mais, já paravam não sacudiam muito. Mas aí eles tinham outras pessoas que participavam do grupo, né? Bom, aqui eles foram, eu vou voltando aqui um pouquinho, influenciado por os profetas da França. Então nós tínhamos aqui, eles eram conhecidos, eles trabalhavam junto, um aprendiam, trocavam conhecimento, etc. E tal. E aqui no grupo dos Quakers tinha aqueles Quakers que queriam continuar quakando. Então, sacudindo, né? Shakers. Eles recebiam o Espírito Santo e eles queriam continuar recebendo o Espírito Santo. E os Quakers não tinham nada contra, mas só que eles não se sentiam bem, porque tinha aqui metade quietinho, sem fazer nada, só contemplando, e outra metade sacudindo. Então, o que eles fizeram? Eles se separaram e colocaram uma outra sociedade também, Sociedade Unida dos Crentes na Segunda Aparição de Cristo. Então, esse movimento aí, nessa época mais ou menos, 1600, 1700, por aí, começando em 1800, eles acreditavam na vinda de Cristo, que Cristo ia voltar de novo, né? Ele ia voltar. Então, e os Shakers, por exemplo, eles foram mais radicais que os Quakers. Então, eles já tinham uma rotina moral e religiosa muito mais estrita. Por quê? Porque eles acreditavam na volta do Cristo. E quando Cristo voltasse, para separar o joio do trigo, eles queriam ser o trigo, claro. Né? Quem não quer, né? Bom, Shakers. Os Shakers, eles começaram na Inglaterra, 1747, e também começaram a encontrar resistência, serem perseguidos, essas coisas. Dentro dos Shakers, tinha uma mulher, Anne Lee, que ela era uma das médiuns, porque eles eram médiuns, né? Mais ostensivos, e ela tinha visões, ela tinha profecias, ela tinha assim e ela era muito carismática. E um dia ela teve uma dessas visões, e nessas visões o espírito ou espíritos disse para ela pegar um grupo mais próximo dela e emigrar para a América, que eles tinham um trabalho a fazer na América. Então, 1774, ela recebeu a revelação, e ela veio para a América. Saiu dia 10 de agosto e foi para Albany, Nova York, 1776. Então, eles tiveram, nisso, veja bem, já moravam Quakers aqui, né, já tinham emigrado, eles já tinham eles foram muito prósperos, muitos deles muito prósperos, e eles
mesma filosofia, então eles eram unidos. E os Shakers, nós vamos ver a importância deles também na história dos Estados Unidos. Então eles foram para a Anne Lee, veio para os Estados Unidos, Nova York, trabalhou como empregada doméstica, o marido trabalhava como ferreiro. Só que a Anne Lee, ela achava e ela pregava que para a segunda vinda do Cristo, todos tinham que estar totalmente purificados. Então, ela aderiu ao celibato. Ela se tornou celibatária. Ela tinha tido 8 filhos. 4 morreram antes de nascer e 4 morreram pequenos. Aí ela veio com o marido para a América, e aí ela já estava aderindo ao celibato, já era celibata, o marido veio para cá, não concordou muito, deixou a Anne Lee, foi para sua vida e ela foi para a dela. E com o auxílio de um Quaker, eles conseguiram um lugar, daqui a pouco nós vamos ver aí mais ou menos onde é que fica. 1776, eles compraram um lugar e fizeram uma comunidade, e entre 1830 e 1850, aproximadamente 6.000 Shakers vivendo nessas comunidades, Nova York, Connecticut e tal. Por que eu coloquei isso aí, esses lugares? Porque isso vai ser muito importante para o trabalho dos espíritos. Para eles entrarem em polvorosa, eles precisavam ter aí já o cenário todo pronto, né? Os Quakers, os Shakers, a comunidade do Shaker era uma comunidade totalmente comunitária, redundância, né? É considerado a sociedade mais utópica possível. Eles moravam nessa comunidade, todo mundo tinha o seu trabalho, homem e mulher tinham os mesmos direitos e as mesmas obrigações. O trabalho que eles faziam, qualquer trabalho, era colocado nesse trabalho o máximo que eles podiam dar, era o melhor de si. Eles inventaram várias coisas, uma delas um tipo de vassoura, e mais alguns, uma tábua de lavar, várias coisas eles faziam. Os móveis dos Shakers eram muito apreciados também e de valor, porque eles faziam um trabalho extraordinário nesse sentido. Então, veja bem, aí nós temos um grupo de pessoas, mais ou menos 6.000 Shakers. Eles eram comunitários, puros, celibatários, tudo preparadinho, né? Tudo certinho. As pessoas podiam ter família, mas não podia ter sexo. Então, o que eles faziam para ter família? Eles adotavam. Então, se tinha onde tinha criança perto que precisava de adoção, eles adotavam. E criava como se fosse deles, e quando essa criança adotiva fizesse 21 anos, escolhia ficar com Shakers ou sair para a vida. Era a escolha dela. E eles também admitiam pessoas que se tornassem Shakers. Podia morar na comunidade deles, mas tinha que aderir aos seus costumes e à sua rotina, tudo isso aí, né? Bom, aqui é um exemplo. Nesses locais que eu mostrei, né, em cada um deles aí, tinha tipo, em cada comunidade, 300, 400, 500, 1.000 Shakers. Não eram comunidades muito grandes, né? E eles tinham tipo uma rotina. Então, eles tinham o seu dia de trabalho e à noite, e também aos domingos, eles tinham os seus rituais. Então, aí eles tinham era uma casa grande, um local grande, onde eles se reuniam e eles começavam a cantar ou a dançar. Às vezes, numa dança coreografada, e esperando, era se preparando para começar a receber o que é que eles tinham que receber. A princípio,
por exemplo, era o que eles estavam acostumados a receber antes. Os espíritos, no caso, que eles chamavam, que era como Pentecostes, né? Eram os espíritos que vinham, era o Holy Spirit, era o Espírito Santo que vinha se apossar dele. E nessas reuniões eles falavam em línguas e muitos anotavam. Essa história do Shakespeare é muito bonita porque aconteceu numa época que tinha começando os repórteres, o jornal, a turma tinha que escrever, né? Queria escrever matéria e eles vinham observar. Tem a riqueza histórica, o que tem escrito sobre esse período é fantástico. É fantástico. Então eles começaram no início, receber o Espírito Santo e tal. Foram preparando, né? Aí as coisas foram mudando um pouquinho. Então aí já começou também a cadeira sair do lugar, né? Aí já começaram a vir outros espíritos e fala para o fulano dar comunicação com pessoas que estavam participando, familiar. Aqui tinha cura e tinha passe magnético. A Adrienne Lee, por exemplo, ela usava muito do passe, porque às vezes tinha um participante, que ele não era sheik, não estava lá a primeira vez, e de repente ele entrava em transe. Aí ele começava a se debater e tal, e ela sabia, não estava preparada, então ela dava curou um tratamento através de passes, e passava a mão. Então nós, bem mais ou menos no nosso, como nós fazemos aqui. Bom, passou um pouco, o negócio começou a esquentar. Aí daqui a pouco nós vamos lá então. Aqui, ó. Essa é uma maneira bem organizadinha, tinha umas que não era organizada. Aqui era em grupos, eles faziam também em grupos, homem de um lado, mulher do outro. E essa aqui é uma bonitinha que eu achei que alguém fez aí. Então eles tinham. E aí, por exemplo, eles estão dançando, né? Estão dançando. Ok. Vamos deixar eles aí. Passou um tempo. Eles começaram a receber outros tipos de espíritos indígenas. Então tinha noite que baixava esses espíritos indígenas e dançavam. E como se eles estivessem na tribo, naquele ritual deles. Isso acontecia concomitantemente em todos os lugares. Todos os lugares. E aí eles foram tendo comunicação dos espíritos. Então, por exemplo, um deles, o Henry Morgan, ele era inglês, ele foi um dos grandes piratas do Caribe, e ele se identificava como o guia, no caso desses indígenas. Eles tinham comunicação. Por que esses indígenas vinham se apresentar aí no caso, né? E um deles era expiação. Eles podiam, de alguma maneira, voltando à Terra, nesses episódios, fazer alguma coisa ou ter algum tipo de expiação que pudesse melhorá-los para na sua tarefa, no que ele tinha que fazer. E depois, outros espíritos, mais comunicação. Aí nós vamos ter aqui, nessa época, eles tiveram, de 1837 a 1853, a era das manifestações. Então, aí as comunicações dos espíritos que vinham, o negócio já era mais organizado. Então, já tinha mais conversa, por exemplo, já tinha mais contato entre espíritos. Já se falava, já tinha psicofonia, essas coisas. E eles, tinha outra vez muita cura. Então vinha muita gente dos locais e como tinha muito viajante, depois nós vamos falar do local onde eles estavam, muita gente que viajava, então eles iam assistir os sheiks e eles ficaram muito conhecidos por isso. Então muita gente levava pessoas enfermas que tinham para curar, etc. E outros iam de curioso e muitos acreditavam, muitos iam de curioso e acabavam se tornando sheikh. Então eles disseram, numa dessas épocas, eles disseram assim: nós vamos
nos retirar por um tempo. E quando nós voltarmos, nós vamos voltar com força total para o mundo todo. E eles disseram que ia ser mais ou menos em 1848 e que eles iam ver certos sinais. E um dos sinais era a riqueza, que ia ser encontrado riqueza no seio da terra, e outros que ia ter uma mudança, uma riqueza espiritual vindo à terra. Aí, então eles disseram 1848. Aí eu curioso, eu fui ver, deixa eu ver o que aconteceu no mundo em 1848. Né? Então eu achei algo interessante. Por exemplo, na Califórnia. Na Califórnia, ouro foi encontrado em janeiro, 24 de janeiro de 1848. Quem gosta de futebol, é o São Francisco 49ers, futebol americano, né? E é em homenagem. 1849 teve um grande fluxo de pessoas, como no Brasil foram na Serra Pelada, quando descobriram ouro na Serra Pelada, foi mais ou menos a mesma coisa, e lá em 1849. E tem ouro até hoje. Em fevereiro, dia 2 de fevereiro desse mesmo ano, os Estados Unidos vencem a guerra contra o México e incorpora Califórnia, a parte de Tijuana para cima, Califórnia, Nevada, Arizona, Novo México, Texas, 2 de fevereiro. Em Seneca Falls fica 20 milhas de Hydesville. Primeiro encontro para os direitos da mulher. E uma das mulheres ela era Quaker. Começa, dia 23, a terceira Revolução Francesa, que vai dar outros rumos, não só a França, mas social, a França, e também desencadeia revoluções em quase toda a Europa. E Karl Marx publica o Manifesto Comunista, dia 21 de fevereiro. Aí, nessa mesma região que nós vamos ver daqui a pouquinho, existe, parte importante de um sistema chamado de Underground Railroad. Você já ouviu falar do Underground Railroad? Da Harriet Tubman? Já? Eles estudam isso aí na quinta série, né? Fifth grade. Não era linha de trem, né? Não tinha. Era um sistema que os Quakers tiveram uma participação fundamental. Então, o sul tinha escravo no sul, o norte não tinha. Então, eles organizaram um sistema de ajudar a escravo a fugir. Então, o que eles faziam? Eles tinha gente lá deles que trazia o escravo. Aí o escravo fugia da fazenda e à noite. Ele fugia à noite. E tinham pessoas que falavam, vai por essa rota, vai em tal lugar. Eles iam seguindo a Estrela do Norte. Porque eles iam para o norte. Né? E eles tinham casas, e a casa era estações. Então, à noite eles viajavam e ficavam nessa casa. E essa casa o acolhia, aquela noite ou durante o dia, para ele ficar escondido, ou se precisasse mais tempo. E aí, um outro grupo era organizado para ele ir até outro lugar. O objetivo era chegar para Nova York ou qualquer estado que era não escravo, que não tinha escravo, e o Canadá. Então, mais ou menos 100 mil negros escaparam da escravidão através desse sistema, o Underground Railroad, fugindo, com a ajuda dos Quakers. O Distrito Queimado, que teve um movimento religioso que eles acreditavam, o protestante e os Shakers também, tinha outros religiosos nesse local também, nós vamos já ver. Já. E a origem do nome. A origem do nome, que era o Distrito Queimado, né? Burned over. O lugar era tão evangelizado, né? O evangelizar era o combustível, que não tinha mais combustível para queimar, de tão evangelizado que era. E era nessa região aqui.
Então, nós temos aqui, ó, aqui em Rochester, né? Então, o distrito era essa região aqui. E aqui nós temos Rochester. Aqui, pertinho, tem Hydesville. E aqui, pertinho, tem uma cidadezinha chamada Palmyra. Palmyra foi onde Joseph Smith encontrou os livros, os tabletes de ouro, que deu origem à religião mórmon. Os Shakers, eles primeiro em Albany, nessa região aqui. Só que eles estavam em outros lugares aqui, né? Toda essa região. Então, nessa já estava, antes de 1848, já estava tendo toda essa movimentação nessa região. Aí pararam um ano e voltou em 1848, nessa casa aqui. Essa casinha de Hydesville. Vocês já viram essa foto ou não? Essa casa? Já conhecem? Bom, já conhece essa casa? Já esteve lá? Era um dos batedores. Esse local era, essa região aqui, na época, 1848, era uma das regiões mais ricas dos Estados Unidos e onde concentrava 80% da população. Aqui o oeste, para cá, não estava aberto ainda, né? E aqui era uma região de agricultura muito, muito grande. Aqui o Lago Ontário, né? Aqui é Canadá. Agora, veja como as coisas se encadeiam. Veja como as coisas se encadeiam. Essa região viviam aqui os índios de língua Iroquois, que viviam brigando, até 1400. Aí um deles, o pacificador, começou a conversar com as tribos. Eram 5 tribos, que viviam se pegando e falavam o mesmo idioma e tal. Aí teve um que ele chegou, o pacificador, e foi numa tribo e falou, olha, eu vou ver se a gente consegue ficar em paz aqui. Aí ele foi em uma tribo e foi conversar. Falou, a gente, né, junto e tal, precisamos ficar em paz, não sei o quê. Aí, os homens não deram muita atenção, mas as mulheres sim. Ela falou, é mesmo, né? Tanta guerra e tal. Mulher, como sempre. Aí ele começou a ir para as outras tribos e começou a conversar. E as mulheres mandavam aqui nos Iroquois. As mulheres aqui eram elas que eram era matriarcal o negócio. Né? O homem casava, ele ia morar com a sogra. E se não gostasse, ia para a rua. Era assim. E então aqui, em 1400, 1500, quando eles fizeram a paz, então aqui viveu em paz. Então eles eram religiosos. Eles viviam de agricultura, porque eles já podiam passear, viajar, sem ter medo de ser morto pelo primo. Então o que eles fizeram? Prosperaram. Eles fizeram, e foi considerada a Liga Iroquois, considerado uma dos povos mais democratas da América. Inclusive, Benjamin Franklin e Thomas Jefferson se inspiraram, em parte, eles tinham contato, em parte de como, da sua vida, da administração, e incorporaram na Constituição americana e na Declaração de Independência. Então, o ambiente ele já tinha sido todo preparado para aqui. E por que aí? Né? Pela liberdade de pensamento. Já tinha liberdade. Já não tinha, embora nas reuniões que tiveram depois, ainda tinha aqueles problemas, porque ainda tinha aqueles mais fanáticos, né? que tinha reunião na casa, tirava pedra na janela, essas coisas todas. Né? Então, aqui em Hydesville, nós vemos mais ou menos onde era. E Hydesville era agricultura e a família dos Fox mudaram para aí em dezembro de 1847, em dezembro. Só que as pancadas não começaram no dia 31 de março. No dia 31 de março foi quando a mãe, a Margareta Fox, falou, olha, ou nós ou esse espírito vai sair daqui hoje. Porque ela já estava de cabelo branco. Desde de dezembro que eles não conseguiam dormir direito, pelas pancadas. Então tinha pancadinha, começava a pancadinha. Aí as irmãs... Clareza que não dava pancada nas pessoas. Não, pancada era toque, né? Toque, na parede e tal. E às vezes eles estavam na cama e não era toque, era sacudia a cama.
E uma vez, teve uma certa vez que tocaram na porta, tum, tum, tum. Aí o pai foi ver quem estava tocando na porta, abriu a porta e tocavam na porta, batiam na porta sem ele ver ninguém. Continuava batendo. E ele vai contar, porque vai ter comunicação, o nome dele é Charles Rosner, e ele vai falar que ele foi assassinado nessa casa 5 anos antes. E ele começou a despejar inquilino desde aquela época, mais ou menos, porque quase ninguém parava nessa casa. Então, até a casa já estava destinada a esse evento. Então, culminou na noite de 31 de março de 1848, que a mãe já foram dormir cedo, nevou naquela noite, e não conseguiam dormir, deitaram na cama. Então ela disse, nós só fomos deitar porque o barulho começou. E aquela noite foi pior ainda. Então a menina, uma delas, a Kate, que era a menorzinha, a Kate tinha 12 anos. Aqui as fotos já crescidas, mas quando ocorreram os eventos, a Kate tinha 12 anos, a Meg 14 e a Lea 32. Ela vai entrar na história depois. Então a Meg, o que a menina faz, a Kate? Então ela chama ele, falou, pé rachado, o split foot, né, que era um apelido do diabo. Faça como eu faço. E ela começa a bater palma. Ela bate 1, 2 e ele bate de volta. Aí ela fala, mãe, ele está batendo. Aí bate mais e tal. E ele repete. Você me ouve? E ele bate que sim. Então, depois começou já a ir. Quando era assim, tinha um toque. O toque era em qualquer lugar. Podia ser, ele ouvia na parede, ouvia no chão, ouvia em algum lugar, né? O toque. Aí teve uma hora que ela fez assim, no ar. Sem tocar em nada, né? Sem falar nada, só tocou. E ele repetiu os toques. Aí ela falou assim, mãe, ele não só escuta, ele vê também. Aí a mãe começa a se comunicar. Então pergunta, sim ou não, você é um espírito? Você, sim. Ia falar que não. Né? Um espírito bom? Sim. Né? Um espírito de Deus tinha toque e tal. Bom, aí eles ficam assustados. As meninas eles estão fazendo isso, mas eles estão tremendo de medo, porque é um medo danado, né? Então ela fala pro pai, está acontecendo alguma coisa aqui. Aí o pai começa a chamar os vizinhos. Aí vem um vizinho que não acredita, fala, tão loucos, né? E aí eles começam a fazer pergunta. Então essa mulher falou, quantos anos eu tenho? Aí ele foi lá, bateu lá 33 vezes. E aí começa a juntar mais gente. Bom, à noite, isso começou às 7 horas da noite e foi enchendo de gente, né? E ninguém dormiu mais. Estavam um espetáculo fantástico lá. Bom, acabaram descobrindo o nome dele, Charles Rosner, que ele disse que ele era um caixeiro viajante. Ele esteve nessa casa uma noite e ele foi assassinado. 5 anos atrás, aí eles foram ver quem morava lá 5 anos atrás, a menina lá, Lucrécia, uma empregada e tal. E ela fala que ela se lembra que veio um rapaz, um caixeiro viajante e tal, com uma mala. E quando ele entrou na casa, a mulher falou para ela, você pode ir embora, não precisa trabalhar esse fim de semana e tal, volta na terça-feira. Aí quando ela voltou, o cara não estava lá mais e o marido estava com o chaleco, a jaqueta do homem que ele tinha entrado. E ela estranhou, não perguntou nada, logo eles saíram se mudaram, e outros vizinhos mudavam, entrava lá, o Charlie Rosner queria conversar, ninguém queria conversar com ele, aí ele assustava a turma, eles iam embora, e aí foi indo. E John Bell era o nome da pessoa que eles falaram, foi ele que matou, aí ele falou que não foi ele, que era mentira, não sei o que, babá. Eles foram atrás, aí o Charles, ele falou que ele morreu e teve um episódio que ele não falou, porque como era difícil falar, o que ele fez? Ele começou a apresentar os sons. Então eles estavam em silêncio e eles ouviam tudo o que ocorreu. Então eles ouviram, por exemplo, o som de uma pessoa atacando. Então ele falou que ele morreu degolado. Então ouvia-se a faca e ele morrendo, engasgando, caindo, o homem arrastando o corpo dele, que ele vai para o sótão, e ele passa esses sons, né? Bom, a noite foi assim,
E aí, na manhã seguinte, ele, no sábado de manhã, tinha silêncio, mas estava cheio de gente. À noite do sábado, ele começou a dar pancada. Sábado a noite inteira, domingo o dia inteiro à noite. E aí, quando o sol se pôs, ele descansou. Mas depois ele continuou outra vez. Aí eles notaram, tiraram as meninas. O negócio era tirar as meninas de lá, porque elas eram as mais assediadas por tudo. E tinha aqueles religiosos fanáticos que já estavam falando que era bruxaria, que não sei o que e tal. Aí foram na casa do irmão, levaram ela para a casa do irmão, David, que era lá pertinho. Levaram ela para lá, para a casa do David, e o Charles foi junto. E mais alguns amigos. Aí, na casa do David, o negócio começou a ficar pior. Então, tocava, era a mesma coisa, o som, as batidas, só que aí eles iam dormir, arrancavam o cobertor, passavam aquela mão fria, imagina assim à noite vocês aí, né? Aquela mão gelada passando assim, tocava na cama, tá! Aí eles se estremeciam, continua assim. Aí falaram assim, ó, é por causa da Kate. A Kate é que ela é a médium, é na presença dela que o espírito se manifesta. Então a Lia já tinha vindo, a Lia ficou sabendo, ela morava em Rochester, não era longe, e ela foi. Ela falou, bom, se é a Kate, então eu vou levar a Kate para Rochester comigo. E a Meg fica aí, a Meg de 14 anos, tá bom. Aí foi Kate e Lia para Rochester. E o Charles foi atrás. Aí ele ia, mas o Charles foi, que ia tocando no caminho, mas os outros ficaram na casa do David com a Meg fazendo o que eles queriam fazer. Então, quando chegou na casa da Leia, também, o Charles e mais uma tropa. Aí já tinha mais gente, né? Tinha mais. Aí a mesma coisa, mesma pancada, tal, e mesmo a Kate tomou um tapa que ela ficou desacordada. Então o negócio começou a piorar. Agressivo, muito agressivo. Aí a Leia falou, esse lugar está ruim, assombrado, então eu vou mudar. Mudaram. Ela, a filha ali, tem uma filha, a Kate, e os espíritos, juntos. Aí já começou a ter, falou, mas agora tá bravo, né? O negócio tá bravo. E eles encontraram, eles tinham Isaac Post, era um shaker, e a mulher também shaker. Eles já estavam acostumados com esse fenômeno, né? E eles conheciam a família Fox. Eles moravam em Rochester, eles sabiam que por intermédio da Leia e tal. Então, quando eles foram, o Isaac Post ficou sabendo, falou, então vamos ver o que está acontecendo. Aí ele foi e começou o fenômeno. Tinha as pancadas. E ele, muito tranquilo, ele falou, então vamos nos comunicar. Quem são vocês? Ele falou, primeiro um modo de comunicar. Como que nós vamos comunicar? Então eles fizeram lá a tipologia, né? Que o David, o irmão das meninas, fez na casa naquela noite, por pancada. Meio que um código de Morse, né? Um toque para cada palavra. Então o Isaac Post perguntou para eles, quem são vocês? Adivinham qual foi a resposta? Nós somos os seus entes queridos que se foram. Aí tiveram outras comunicações, e aí eles foram, e os espíritos, aí já estava um negócio mais amenizado. E o que é que nós temos que fazer? Vocês têm que fazer reuniões. Então eles começaram a fazer reuniões. E as reuniões, mais organizadinha agora, aí teve uma que eles fizeram o uso do alfabeto, por instrução dos espíritos, use o alfabeto. Só que era difícil, chama o alfabeto. Às vezes falavam, chama o alfabeto, um toque que eles davam, que eles sabiam. Chamar o alfabeto era assim, A. Se fosse A, tinha toque. Se não fosse, não tinha. B. Se fosse B, tinha toque. Se não fosse, não tinha. Então era muito complicado, né? Mas eles comunicavam. Eles comunicavam assim mesmo. Teve em uma reunião, que no Isaac Post com as meninas, uma reunião de família, estavam comendo e um filho dele fizeram panqueca e ele pôs aquele melado, né, xarope, e pôs melado
muito melado. Aí tinha uma visita dele lá, falou para o menino, falou, você está colocando muito melado na sua panqueca. Aí escutaram um toque. E o toque pediu o alfabeto. E aí o alfabeto disse. Deixa ele colocar quanto melado ele quiser. Essa devia ser a vovozinha, né? A avó. Deixa. A casa é dele, o melado é dele, por que você está se metendo? Né? Aí, e nessas reuniões, aí foram quando eles entraram realmente em polvorosa. Eles bagunçavam mesmo. Mesa, cadeira saía do lugar, levantava. Tinha a mesa que levantava e se inclinava com um copo, prato, coisa em cima e nada caía. Nada caía. Os fenômenos foram fantásticos. E o interessante é que nessa época, como já tinha cientistas, né, pessoas, repórteres que vinham, eles vinham ver. Então, por exemplo, quando Kardec foi ver isso aí, né, em Paris, que ele foi ver o que é que tinha por trás, e ele não achou nada que explicasse, que não fosse a presença de espírito, isso já tinha sido feito aqui já há 4 anos, porque ele viu em 1855. Né? Então, já desde 1850 ele já começava com esses fenômenos. Né? Um outro aspecto muito importante e interessante é que nessas reuniões que eles faziam, nessas reuniões de família, eles falavam para ir na casa de fulano de tal. E essas pessoas que eles começaram eram médicos. Tinha um que era o juiz, o George Edmonds. Eram comerciantes locais que tinham uma posição social e uma classe, uma posição de respeito junto à sociedade. E eles fizeram isso aí propositadamente. Porque se fosse uma classe qualquer, nada contra, né? Até a imagem fala, esse cara aqui. Mas quando é um juiz, teve uma outra pessoa importante que ouviu falar do espiritismo, ou do espiritualismo no caso, mas ele falou, isso aí é balela e tal. Mas aí ele ficou sabendo que o juiz Edmonds, era espiritualista e participava, era médio, etc. Ele falou, bom, então agora já mudou de figura, porque eu conheço o homem, né? A gente trabalha junto, é um dos juízes mais sérios que eu conheço. 1849, por insistência dos espíritos, aí em Rochester, a primeira reunião pública. Então aí é que o espiritualismo, no caso os fenômenos, vem à tona publicamente. Eles fazem uma reunião às 7 horas da noite, 400 pessoas presentes e passam os 2 próximos dias, as 3 meninas, as 2 meninas, que aí é a Meg e a Kate, a Leah também, pessoas tentando encontrar fraude, amarrando o pé, segurando a perna, chega até a levá-la em um quarto, uma das mulheres, e despi-las para ver truques, e não encontram truques. Esse é um